Em Ribeirão Preto, um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas e limita o horário de funcionamento das adegas e tabacarias foi aprovado pela Câmara de Vereadores e agora aguarda a sanção do prefeito. Moradores próximos estão otimistas com essa medida, só que os comerciantes afirmam que não foram consultados e temem prejuízos para a economia. Aglomeração e perturbação do sossego. Moradores do Parque Ribeirão reclamam do som alto todo fim de semana. Segundo este morador, que prefere não se identificar, jovens marcam encontros em locais públicos, onde há som alto, consumo de bebidas alcoólicas e até barulho de escapamentos de motos. A polícia fica aqui mais ou menos até umas 10, 11 horas da noite. Depois eles vão embora, não voltam, é onde o baile funk começa. 2 horas da manhã, 1 hora da manhã começa. Aí a gente já não dorme mais. É moto empinando, pessoal andando sem capacete, entendeu? É tudo de tudo. De acordo com os moradores, as adegas têm estimulado a realização de bailes durante toda a madrugada, sem controle de idade, sem limite de horário e com relatos de consumo de drogas no local. É um ponto explícito de droga. Se é quem está lá dentro, se é ali na redondeza, é descarado. Passa ônibus, passa carro, alguém para de moto, alguém encosta, entrega o que foi buscar, não esconde de ninguém. Na última semana, as forças policiais e o Tribunal de Justiça, por meio da Vara da Infância e Juventude, realizaram fiscalizações em adegas, bares e tabacarias de Ribeirão Preto. Fizemos uma fiscalização conjunta com a Polícia Militar, apoio da Infância e Juventude, para justamente cumprir os mandados, de proteção da criança e do adolescente. Como tinha várias denúncias de crianças e adolescentes trabalho noturno e gerenciando adegas, barzinhos, gerenciando depósitos de bebidas e o cumprimento justamente para a apuração de criança e adolescente ingerindo bebida alcoólica e o trabalho noturno. São estabelecimentos comerciais do ponto de vista burocrático, do direito administrativo, que se propõem a entregar uma bebida de uma forma mais simples e rápida. E tendo aí como proibição o consumo em loco, ou seja, no local. É diferente na prática, em outras palavras, de um bar. Para regulamentar o setor, um projeto de lei foi aprovado na Câmara de Ribeirão Preto. A nova regra proíbe o consumo de bebidas alcoólicas e produtos de tabaco nas adegas, tabacarias e similares. O funcionamento também foi limitado. De segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, sábados, das 9 às 10 da noite e domingos e feriados, das 10 às 6 da tarde. Quem descumprir pode ser multado, perder o alvará temporariamente ou até definitivamente. A proposta também busca reduzir aglomerações e a perturbação do sossego. Essa lei, ela vem no sentido de tentar coibir o excesso desse desvirtuamento dessa atividade. Para quem não sabe, em diversos bairros essas adegas se transformaram em bares, então as pessoas se concentram nesse local, se excedem e muitas vezes, não raro, nós temos o consumo de drogas, nós temos crimes relativos à legislação de trânsito, o pessoal fica empinando moto. Em contrapartida, o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Martinez levantou um debate sobre a necessidade de tornar a proposta mais flexível, para evitar impactos negativos na economia local. Segundo a associação que representa o comércio da cidade, o projeto de lei foi apresentado e votado em menos de 20 dias. Um tempo considerado muito curto e sem qualquer diálogo para ouvir a opinião dos comerciantes. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito. Nós recebemos com muita apreensão, porque essa iniciativa, do vereador vai atingir mais de 1.400 empresários aqui em Ribeirão Preto. Porque o KNAI, não existe KNAI de adega, existe o KNAI de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, então vai atingir uma gama muito grande de comerciantes que trabalham formalmente. Apesar do projeto de lei ter boas intenções para evitar a perturbação do sossego, é preciso mais diálogo para que fique justo tanto para os moradores quanto para os comerciantes. Eu acho que vai ser um agravante para que eles consigam, talvez, não fechar as portas do comércio, mas assim, inibir o
que tem acontecido, porque você abrir um depósito, você abrir uma adega para você vender bebidas, você não tem que ficar incomodando os seus vizinhos do lado, da esquerda e da direita. Como a lei ela foi aprovada na Câmara, ainda podemos tentar o veto junto ao prefeito Ricardo Silva e nós estamos confiantes que ele ficará sensível à causa, mesmo porque esse projeto de lei ele é inconstitucional, porque viola o princípio da livre iniciativa e viola o princípio da concorrência, porque está criando uma discriminação indevida para esse segmento. Não só deixarmos esse controle primordialmente ao Executivo e ao Legislativo para que regulem e estejam atentos a essa fiscalização, mas de outro lado o próprio controle social informal. Ou seja, todo bairro tem uma associação que, se não é forte, tem que ser forte e atuante. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. O projeto de lei já foi encaminhado ao Poder Executivo. Então a gente segue falando sobre esse assunto, já que chama a atenção, principalmente quem mora aí nas redondezas dessas adegas e tem sofrido muito aqui em Ribeirão Preto. Marcelo Módulo, especialista em segurança, então, para a gente seguir abordando mais sobre isso. Módulo, depois de tantas reclamações da população, essa lei vem em boa hora de fato, né? Uma ótima tarde a você. Uma ótima tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube. André, sim, ela vem em um momento oportuno, porque a população precisa ser ouvida, principalmente nas questões de segurança pública e coletividade urbana. Mas ela não veio só no momento também de uma hora certa, ela veio principalmente em resposta a esse sentimento de abandono que a população tem e aquelas que vivem em torno desse tipo de estabelecimento. Embora já haja leis federais e estaduais que coíbem e proíbem o consumo de bebida alcoólica por menores, a aglomeração em ruas e a baderna e o som alto a partir de determinados horários, se fez necessário uma lei específica para esse tipo de estabelecimento, pois o que se vê e o que se nota é que o seu crescimento desordenado e principalmente nas questões do descumprimento da lei, foi-se necessário que era uma lei específica para que sim seja fiscalizado e determinado quais são os estabelecimentos que cumprem com a lei ou não, trazendo também uma segurança constitucional para a população. E como a gente falou, né? Perdão, Módulo, como a gente falou, a população estava de fato esperando, né, uma resposta mais concreta com relação a isso, para dar um basta nessa situação. Aprovado na Câmara, agora resta a gente aguardar se o prefeito vai sancionar ou não. Sim, uma vez que o prefeito sanciona essa lei, há-se de criar, se já não existe, órgãos que façam a fiscalização dessa lei, pois uma vez a lei no papel, ela deve ser colocada em prática e fiscalizada. Ao momento que a gente tem essa fiscalização, a gente pode conseguir determinar novamente quais são os estabelecimentos que cumprem com a ordem, garantindo o direito desse estabelecimento da livre atividade e do seu comércio, do comércio do empreendedor, conforme a Constituição permite para que eles possam exercer os seus fundamentos e a sua venda e o seu empreendedorismo. Agora vamos trabalhar com a hipótese, Módulo, do projeto ser sancionado pelo prefeito. Aí a gente está falando de um segundo ponto que precisa ser muito colocado em prática, que é o da fiscalização, para de fato fazer valer a lei, né? Correto, exatamente, como havia pronunciado anteriormente. Uma vez que há-se a lei, ela precisa sair do papel, precisa se criar um órgão específico. E dentro desse órgão específico, existe aí um contato direto entre a população e o órgão através de denúncias. Uma vez que a gente tem as denúncias da população, a gente tem uma estatística mais precisa onde essa fiscalização possa vir a fazer a sua atuação dentro desses estabelecimentos que não estão cumprindo com a lei. E trazendo sim aí novamente essa questão de conforto da população, que ela está sendo absorvida e está tendo todos os seus direitos garantidos pelo Estado. E aí é preciso que haja um equilíbrio, né, entre o direito do sossego, obviamente, dos moradores com a liberdade econômica dos comerciantes. Correto, André. Aqui está o maior questionamento dessa lei. Há-se de fazer a necessidade de um meio termo. É óbvio que a gente não pode permitir que locais como esse permaneçam com a aglomeração das ruas, impedindo o trânsito, o som alto pela madrugada, mas também a gente deve prevalecer o direito da livre atividade, o direito do empreendedorismo do estabelecimento, desse empreendedor. Para isso, pode ser também feito algumas regras específicas dentro da lei, como uma licença mais precisa para que empreendimentos possam se estabelecer fora do horário já fundamentado pela lei. Também há seções de leis específicas para as zonas comerciais, zonas residenciais e, novamente, a atuação, a fundamental, que é a fiscalização, vai garantir também que direitos do empreendedor que faz o negócio corretamente sejam garantidos daqueles que não cumprem com a lei. É isso aí, vamos aguardar agora o posicionamento do prefeito Ricardo Silva com relação à lei. Módulo, agradeço muito a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Um abraço, bom fim de semana e até mais. Muito obrigado, André. Bom fim de semana.